Oi pessoal, bom, então a gente vai começar aqui nessa aula que eu estou chamando de 02, do capítulo 3 então, do nosso livro, onde a gente vai começar a estudar então as ondas eletromagnéticas. Bom pessoal, na verdade, antes da gente falar aqui sobre ondas eletromagnéticas, vamos dar uma relembrada bem rapidinha aqui sobre ondas mecânicas, que a gente via lá nos cursos de mecânica, em geral no curso de Física 2. Na verdade, uma onda mecânica nada mais é do que uma perturbação que você provoca num determinado meio que se propaga ou que caminha nesse dado meio material. Em geral, a gente descreve essa perturbação por uma função de onda, a função que descreve aquela perturbação lá se deslocando no espaço e no tempo. Nesse caso aqui eu vou estar chamando de U. E a gente aprendeu que essa função de onda U, ela obedece a esta equação aqui, que a gente chama então de equação de onda. D2U dz2 é igual a 1 sobre V ao quadrado, D2U dt2, aonde esse V quadrado que aparece aqui, nada mais é do que a velocidade de propagação dessa onda, no caso aqui uma onda que está se propagando, por exemplo, na direção Z. Bom, do ponto de vista então de ondas eletromagnéticas, a gente vai ver daqui a pouco que a gente é capaz de escrever uma equação bastante semelhante a essa que eu mostrei agora para vocês. Mas isso, na verdade, vem lá das nossas equações ou das nossas leis fundamentais do eletromagnetismo, as quais combinadas dão origem ao que nós chamamos então das equações de Maxwell. A primeira delas sendo a lei de Gauss, divergente de D igual a ρ, onde ρ então é a densidade de carga que existe lá no nosso sistema, e esse D é o vetor de deslocamento elétrico. Divergente de B igual a zero, então, onde B então, é o campo, a indução magnética, então isso daqui, na verdade, é a equação que a gente chama da inexistência do monopolo magnético. O rotacional de E é igual a menos dB dt, essa daqui é a famosa lei de Faraday, que diz então que a perturbação temporal, a variação do fluxo magnético gera um campo elétrico rotacional. E a última delas, a lei de Ampère, que diz então que o rotacional de H é J mais dd dt, ou seja, que um campo magnético H ele é gerado tanto pela presença de cargas, onde J, lembrando aqui a densidade de corrente, eu falei carga, mas estava errado, a densidade de corrente, ou pela variação do fluxo de campo elétrico, ou pela variação do vetor deslocamento elétrico, tá bom? Esse D e esse H que aparecem aí, eles são escritos da seguinte forma, o vetor D, que é o deslocamento elétrico, ele é ε0E, onde é o campo elétrico, mais a polarização induzida no meio. Ou seja, o vetor de deslocamento elétrico ele leva em conta tanto o campo elétrico incidente no teu meio, quanto a polarização induzida nesse meio pelo campo elétrico, que é essa letra P que está escrito aqui. Analogamente, o campo magnético H, ele então tem o termo de indução magnética, B, e a magnetização M, tá bom? Então são equações análogas aqui que, na verdade, de uma certa forma, levam em conta não apenas o campo elétrico que está aplicado no vácuo, mas eu tenho o meio material, a resposta do meio ao campo elétrico ou magnético aplicado. No caso da resposta elétrica, a polarização. No caso da resposta magnética, a magnetização M induzida no meio. Então, nessa forma aqui, quando a gente escreve o vetor de deslocamento elétrico e o campo magnético aqui, a gente introduz duas novas grandezas, a polarização elétrica e a magnetização induzidas no meio, seja pelo campo elétrico, seja pelo campo magnético. Bom, isso aqui então nada mais é, como eu falei agora há pouco, a resposta do meio aos campos nele incidentes, campo elétrico ou magnético. Bom, com isso, gente, a gente agora, para combinar as equações de Maxwell, de uma certa forma, a gente acaba caindo numa armadilha, porque a hora que eu escrevo que o meu D é ε0E mais P, por exemplo, se eu não souber qual é a relação entre o P e o próprio E, ou a relação entre P e D, eu não consigo ir para frente. Por quê? Porque vai acabar ficando nas minhas equações um termo P que nós não sabemos,
e analogamente para a magnetização, mas estou falando explicitamente só do P, vai ficar um termo P que a gente não sabe qual é a dependência dele com o campo elétrico para que tudo fique só em termos de campo elétrico e de campos magnéticos, no caso da magnetização. Para isso, a gente lança mão do que nós chamamos de relações constitutivas. Vocês vão ouvir eu falar bastante sobre isso. Que, na verdade, no âmbito do eletromagnetismo, assim, a gente às vezes chama isso aí de hipóteses simplificadoras, tá bom? Então, a gente assume o seguinte, que a polarização P, ela é ε0 Q vezes Z, ou seja, a polarização ela é linearmente dependente do campo elétrico aplicado. Quanto maior o campo aplicado, maior a polarização que você gera no material, o que faz um certo sentido físico, né? A gente imagina que quanto maior o campo, maior os dipolos que você cria e, portanto, a magnetização, maior a polarização. Analogamente, né, a magnetização. A gente diz aqui que a nossa magnetização vai ser um QM, né, onde QM aqui é a suscetibilidade magnética, né? Aqui o Q é a suscetibilidade elétrica. E esse H é o campo magnético aplicado. Então, quanto maior for o campo magnético, maior a magnetização que eu induzo no meu material. E a terceira relação constitutiva é que a densidade de corrente J ela é sigma vezes Z, onde esse sigma é a condutividade elétrica do material. Então, J é igual a sigma vezes Z, né? É o que é uma outra maneira de se escrever a lei de Ohm, V igual a RI, tá bom? Então, suscetibilidade elétrica, suscetibilidade magnética, condutividade elétrica do meio material. De novo, né, vamos olhar aqui principalmente o que acontece para a parte elétrica, né, então para a polarização elétrica. Em geral, esse Q ele pode ser um tensor. O que significa isso, pessoal? Significa que eu posso aplicar o campo numa direção e gerar polarização numa direção diferente do nosso meio material. Mas por simplicidade, aqui a gente vai estar falando que os nossos meios eles são isotrópicos, tá bom? Então a gente não vai se preocupar com a natureza tensorial de Q. Portanto, vamos lá. O D é ε0E mais P, e agora o P eu vou escrever aqui, substituir com ε0 Q vezes Z. Portanto, o meu D vai ser ε01 mais Q vezes Z, e esse aqui, ó, ε01 mais Q é o que eu chamo de epsilon. Então, meu D é εE, tá bom? Então, para um meio isotrópico, onde esse epsilon aqui é um escalar, o D é paralelo a E. Para um meio anisotrópico, né, onde eu aplico o campo numa direção e ele gera polarização numa outra direção, o D ele não precisa necessariamente ser paralelo a E. Mas isso é um outro assunto para um outro curso que não vai ser esse daqui, mas quem tiver curiosidade pode estudar aí óticas de meios anisotrópicos. Bom, analogamente, né, pessoal, para o B, a gente sabe que o B é μ vezes H, então da mesma forma que o D é εE, o B é μ vezes H, onde esse μ, certo, ele é μ0, 1 mais Qm, tá bom? Então esse μ aí é a que a gente chama de permeabilidade permissividade elétrica, no caso do epsilon, né? E permeabilidade magnética, no caso do μ, tá bom? Bom, com isso a gente ainda pode definir algumas outras constantes aí bastante conhecidas. A primeira dela é a constante dielétrica, que muitas vezes é representada por um K maiúsculo, tá? Como aqui na minha letra, eu vou escrever KEzinho, um K maiúsculo Ezinho, porque daqui a pouco vai ter vetor de onda, né? Então, para a gente não se confundir. Então, o K elétrico, o que ele é? O que é constante dielétrica? Isso aqui a gente chama de constante dielétrica. O que é isso? É basicamente a razão entre a permissividade elétrica do meio dividida pela permissividade elétrica do vácuo, tá bom? Então, quanto é a permissividade elétrica de um determinado meio material, epsilon, que é ε01 mais Q, né, que a gente viu agora há pouco aqui, ó, o meu epsilon é ε01 mais Q, quanto é essa permissividade elétrica do meio em relação ao vácuo ε0? Bom, como o meu epsilon ele é ε01 mais Q, então a minha constante dielétrica Ke é 1 mais Q, tá bom? Porque afinal epsilon é ε01 mais Q, corta os ε0s. Analogamente, a constante magnética, M, é a permeabilidade magnética do meio dividida pela permeabilidade do vácuo. Tá bom? Magnética. Isso daqui é análogo, né? Como vocês estão vendo aqui em cima. Então, o meu K magnético, né? Minha constante magnética é 1 mais Q. Então, está aqui definido para vocês o que é a constante dielétrica e o que é a constante magnética. Bom, vamos lá. Continuando, então. Se a gente supor agora que a gente está trabalhando com meios que são
livres de cargas, né, e homogêneos, livres de cargas e correntes, tá bom? Então, a ρ é igual a zero, então não tem carga, corrente é igual a zero, J é igual a zero, e homogêneo, né, μ e ε não depende da posição. Bom, como é que a gente faz para obter a nossa equação de onda? A gente parte lá da nossa lei de Faraday, né, rotacional de E é igual a dB dt, a menos dB dt, e eu aplico o rotacional dos dois lados. Então, vai dar rotacional do rotacional. Então, eu aplico o rotacional lá na nossa lei de Faraday. Então, vai dar rotacional do rotacional de E é igual a menos rotacional de dB dt. Vamos trabalhar só com o lado direito aqui. O rotacional, ele faz derivadas na posição. E aqui eu tenho derivadas no tempo. Então, eu vou inverter. Então, né, eu posso inverter, posso escolher primeiro fazer, são variáveis independentes, então eu posso primeiro fazer a derivada na posição e depois no tempo. Então, eu vou trocar aqui, tá bom? Eu vou escrever que isso daqui então é igual a menos ddt do rotacional de B. Ou seja, primeiro eu vou fazer o rotacional de B, depois eu tiro a derivada no tempo ao invés de fazer o contrário, tá bom? Ótimo. Beleza? Então, só que a gente sabe que esse B é μ vezes H, então eu tiro o μ para fora e escrevo aqui rotacional de H. Então, o rotacional do rotacional de E é menos μ dd dt rotacional de H. Tá bom? Sem muito problema. Agora, eu vou usar a lei de Ampère aqui nesse nosso lado direito, né, para J igual a zero, né, pessoal? Lembrando, então, que a lei de Ampère, quando J é igual a zero, é que o rotacional de H é igual a del D, del T, tá bom? Então, do lado de cá, ó, no onde tem esse del D, del T do rotacional de H, nesse rotacional de H eu vou escrever del D, del T. E lembrando que o meu D, né, é εe. Então vai aparecer um μ, um ε. A segunda derivada, depois vocês fazem a continha com calma, vai dar D2e dt2, tá bom? Então é só usar a lei de Ampère, mas lembrando que o meu D é εe. Tudo bem? Então, isso é o que acaba resultando aqui no lado direito da nossa equação. E no lado esquerdo? No lado esquerdo, eu tenho essa rotacional do rotacional de E. Essa é uma identidade lá que a gente aprende muitas vezes em algum curso aí, ou de matemática, ou até no próprio curso de eletromagnetismo em geral. Então, aqui, ó, como é que a gente calcula aqui? Hot de E, ele é igual ao quê? Ele é o gradiente do divergente menos o laplaciano, tá bom? Só que o divergente de E, né, é igual ao divergente de D, que é igual a ρ, mas ρ é igual a zero. Então, esse termo aqui, ele dá zero, tá bom? Então, o lado esquerdo da nossa equação vai dar menos o laplaciano de E, que vai ser igual, então, a menos μ d2e dt2. μ d2e dt2 tem o sinal de menos, só que tem o sinal de menos dos dois lados. Portanto, a gente chega na nossa equação de ondas. Laplaciano de E é igual a μ d2e dt2, beleza? Analogamente, a gente tem uma equação igualzinha para o H, se você fizer a dedução para o H. Se a gente considerar, por exemplo, agora uma propagação unidimensional, por exemplo, aí na direção Z, o que a gente tem? A gente tem que o rotacional, ele vai ser simplesmente D2E dz2, tá bom? Estou pegando essa equação aqui, né? D2E dz2 é μ d2E dt2, tá bom? Ou seja, lembrando lá do primeiro slide, isso daqui é exatamente análogo à equação de ondas da mecânica que a gente viu. Desde que, né? Então, isso aqui é uma equação de ondas e o termo da velocidade é o termo que multiplica a segunda derivada aqui do campo, tá bom? Então, essa velocidade tem que ser 1 sobre raiz de μ ao quadrado, tá bom? Ou seja, né, v ao quadrado é 1 sobre μ ao quadrado, para aparecer 1 sobre v ao quadrado aqui. Mas o μ e o ε, a gente pode usar as nossas relações com as constantes dielétricas e constantes magnéticas. Então, quem que é o ε? O ε é K, ε0, onde K é a constante dielétrica. E o μ? O μ ele é o K magnético vezes μ0, só usar as nossas relações que a gente fez lá atrás. Aí vai aparecer aqui, ó, 1 sobre a raiz de μ0 ε0, que eu chamo de C, tá bom? Que é exatamente igual à velocidade da luz no vácuo. Então vai dar que a velocidade vai ser C sobre a raiz de K km. Se o material for um material não magnético, ou seja, se Km é igual a 1, ou seja, se μ é igual a μ0, né, a permeabilidade magnética é igual do meio é igual ao do vácuo, então Km é igual a 1. Portanto, o meu V aqui vai ser C sobre a raiz de K, onde K é a constante dielétrica, certo?
E a gente chama esse raiz de K de N, onde N é índice de refração. Está aqui demonstrado para vocês que o nosso N nada mais é do que a raiz da nosso N, índice de refração, que é o C. A velocidade do meio é a velocidade da luz dividido pelo N, que a gente já sabe isso daí faz muito tempo. Então, N é a raiz de K, tá bom? E lembrando, né, que se você voltar um pouquinho para trás, você vai ver que esse K, ele é 1 mais Q. Então, portanto, o N é a raiz de 1 mais Q. Então, se eu sei a constante dielétrica, eu sei o índice de refração. Se eu sei como é que a constante dielétrica depende do comprimento de onda, eu sei como é que o comprimento de onda depende. Eu sei como é que o índice de refração depende do comprimento de onda. Como eu falei, o N é a raiz de 1 mais Q, onde Q é a suscetibilidade elétrica do meio. Lembra lá, o P era ε0, Q vezes E. Então, se eu sei a suscetibilidade, né, quão suscetível é o meu meio à aplicação de um campo elétrico E, quanto mais suscetível ele for, isso significa que eu preciso de um campo menor para gerar uma maior polarização. Então, ele é mais suscetível, quer dizer que o meu Q é maior. Então, se eu sei a minha suscetibilidade, né, lembrando que a suscetibilidade Q, lembrando que ela ela se relaciona com K por K é igual a 1 mais Q, então o meu N nada mais é do que a raiz de 1 mais Q. Então, se eu sei a suscetibilidade, se eu calculo a suscetibilidade, eu também consigo encontrar o meu índice de refração. Se eu sei como é que o Q depende de lambda, então a gente sabe como é que o meu índice de refração depende de lambda. Quem já fez o curso de Introdução à Fotônica sabe que a gente conseguiu calcular, né, por um tratamento clássico, como é que a suscetibilidade depende do comprimento de onda ou da frequência, portanto, é por isso que a gente consegue determinar aqui como é que o meu índice de refração depende da frequência da luz ou do comprimento de onda da luz. Muito bem, então tá aqui, deduzimos lá a nossa equação de ondas, né? É normal, e fiz uma pequena demonstraçãozinha rápida aqui para mostrar como é que a gente relaciona isso com índice de refração. Tem uma outra maneira de se escrever equação de ondas, eu vou fazer rapidinho agora porque é basicamente a mesma coisa. Só que eu chamo isso aqui de equações de onda com polarização. É a mesma coisa, só que é uma outra maneira. Então vamos lá. Aqui estão as nossas equações de Maxwell, tá bom? Divergente de D igual a ρ, divergente de B igual a zero, lei de Faraday e lei de Ampère. Não fiz ainda nenhuma simplificação. E as nossas relações constitutivas, tá bom? P0 Q vezes Z, M aqui M vezes H, e o J é sigma vezes Z. Até aqui não mudei de nada, não vou mudar nada, só vou recapitular mega rápido, que assim é bom que vocês veem duas vezes a mesma coisa. O D é ε0E mais P, tá bom? Que é ε0, substituo o P então por ε0 Q vezes Z daqui, né? Meu D, então é ε0U mais Q vezes Z, que é igual a εE, tá bom? Então, isso aqui é o meu ε. E é claro que analogamente, então D é εE, analogamente o B é igual a μ vezes H. Novamente, considerando um meio livre de cargas e correntes, ρ é igual a zero e, portanto, J é igual a zero. E vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui na minha lei de Faraday e fazer o rotacional desse lado, rotacional desse lado. Tá bom? Isso que eu estou fazendo aqui. Rotacional do rotacional de E é igual a menos ddt do rotacional de B. Tá bom? O rotacional, o B eu escrevo como sendo μH, sai um μ para fora, então isso aqui dá menos μ ddt rotacional de H, que é a lei de Ampère, que eu vou jogar aqui. Rotacional de H é J mais d dt, mas lembrando que o J é igual a zero. Portanto, rotacional do rotacional de E é menos μ del T de del D del T. Beleza? Então, aqui vai dar menos μ d2d dt2. Vamos deixar desse jeito. O lado de cá é o gradiente do divergente menos o rotacional do rotacional é gradiente divergente menos o laplaciano. Esse termo aqui dá zero, tá bom? Como tinha dado antes, porque, né, o divergente de D é igual a zero, logo o divergente de E é igual a zero. Não tem carga, divergente de D é igual a ρ. Como não tem carga, divergente de D é igual a zero. Como D é εE, então o divergente de E também é igual a zero, então esse termo aqui anula. Muito bem. Portanto, eu escrevo a seguinte coisa. Eu escrevo que o laplaciano de E é igual a μ d2d dt2. Agora é o passinho que a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai escrever assim, ó. Esse D, que é o vetor de deslocamento, eu sei que eu posso escrever ele como sendo ε0E mais P. Tá bom? Se o material for não magnético, né? Vamos só considerar isso daí, para a gente poder fazer que o μ é igual a μ0, usar para facilitar a nossa vida. Então, a hora que eu faço isso aqui nesse próximo passo, ó, eu substituo o laplaciano de E é igual a μ d2 dt2 desse
D, que é ε0e mais P. Então, já vou chamar esse μ de μ0, certo? Vai ter o termo do campo elétrico que eu jogo para o lado esquerdo aqui da igualdade, então vai dar Laplaciano de E é igual a μ0 ε0 d2e dt2, que vem desse termo aqui. Isso daqui é igual a μ0, né, que esse μ eu vou chamar de μ0, d2p dt2, tá bom? Só para simplificar também, se não for, você vai carregando esse μ aqui. Então, olha só, você chega nessa equação, que é uma equação bem interessante, porque, na verdade, ó, o lado esquerdo da minha equação, Laplaciano de E igual a menos μ0 ε0 d2e dt2, é a coisa que descreve a propagação da luz no vácuo, né? Porque eu estou falando de μ0 e estou falando de ε0. Tá bom? Então é como se o lado esquerdo da minha equação, se no lado direito tivesse escrito 0, se aqui tivesse 0, isso aqui seria simplesmente a minha equação de propagação da luz no meio, no vácuo, tá bom? Então isso daqui é o termo que diz respeito à propagação da luz. E quem que é o lado direito da equação? O lado direito da equação é o que diz respeito à interação da luz com a matéria que gera uma certa polarização P, certo? Que aí eu tenho que descrever ela. No caso da ótica linear, né, quem também já fez o curso de fotônica já sabe do que eu estou falando, a gente pode usar aquela relação constitutiva simplificadora, que o meu P é ε0 que vezes Z, que a gente substitui aqui. Então, é como se aqui era a minha equação homogênea, quando esse cara aqui é 0, e aí quando tem o meio material, aquele campo elétrico, ele induz uma polarização no meio. Esse meio, então, vai, no lado direito da equação, ele vai gerar essas cargas. Como o meu campo elétrico está oscilando, a polarização também vai ser oscilante. Então, você tem cargas oscilantes, e cargas oscilantes, né, elas geram radiação, tá bom? Então, uma carga oscilante, ela gera radiação. Então, esse cara aqui é como se fosse um termo de fontes de novos campos elétricos, tá bom? No meu meio material. Então, isso aqui diz respeito à propagação da luz, né, o lado esquerdo, e o lado direito diz respeito à interação da luz com a matéria, que está gerando novos campos devido à movimentação dos elétrons, né, que acelerados, portanto, vão gerar polarização e vão gerar novas cargas devido à sua movimentação. Tudo bem? Então, essa é uma maneira bem interessante. Se a gente, de você olhar para essa equação. Se você olhar agora e falar que o meu, né, e eu utilizar aqui a relação constitutiva comum, né, de que o meu P é ε0 que vezes Z, então a gente vai, que é o caso mais simples, então vai dar aqui, ó, só estou substituindo mesmo e já estou simplificando aqui para o caso unidimensional, vou modificar o meu Laplaciano por um D2dz2, tá bom? Então aqui, ó, D2e dz2 menos 1 sobre C ao quadrado, que é esse termo que aparece aqui, μ0 ε0, já sei que é a velocidade da luz, né? É 1 sobre C ao quadrado D2e dt2, isso aqui vai ser igual a μ0 ε0 vezes que d2e dt2. Sem muito estresse. Simplesmente substituir que esse meu P é ε0 que vezes Z. Olha que interessante, tá bom? E eu usei aqui, né, que o meu 1 sobre C ao quadrado é μ0 ε0, tá bom? Substituindo nessa parte da equação. Ótimo. Beleza, então olha só. Só dando uma simplificada aqui, então eu também posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre C ao quadrado, então vai dar d2e dz2 menos 1 sobre C ao quadrado d2e dt2 é igual a 1 sobre C ao quadrado que d2e dt2. Bom, então eu posso colocar esse d2, jogar isso aqui para o lado esquerdo da minha equação, né, da igualdade, e colocar d2e dt2 em evidência. Então dá d2e dz2 menos 1 mais que sobre C ao quadrado, d2e dt2 igual a 0. Bom, eu posso passar isso daqui para o denominador, certo? E eu fico com a mesma equação que eu tinha antes, tá bom? Como se fosse propagação no vácuo, né? Só que o que está mudando? O que está mudando é esse termo aqui, né, pessoal? É o termo da velocidade. Quem que é a minha velocidade ao quadrado? Que é o termo que aparece aqui embaixo. Minha velocidade ao quadrado nada mais é do que C ao quadrado sobre 1 mais Q. Se eu chamar esse 1 mais Q de N ao quadrado, para que esse V seja C sobre N, né? Está aqui mostrado mais uma maneira da gente ver que o meu N nada mais é do que raiz de 1 mais Q. Ou seja, se eu só tenho interação linear da luz com a matéria, ou seja, se a relação constitutiva simplificadora de que o P é igual a ε0 Q vezes Z é válida, o que isso faz, na verdade, não muda, é como se fosse a propagação no vácuo, só que o que muda é a velocidade com que a luz se propaga naquele meio. Então,
ao induzir simplesmente uma polarização linear, o que altera na equação de Maxwell, na verdade, é a velocidade com que a luz se propaga de acordo com esse fator n dado por raiz de 1 mais Q, onde Q é suscetibilidade. Interessante, né? Beleza, então a gente falou agora um pouquinho aí a respeito só para dar uma relembrada, né? A respeito das equações de Maxwell, da nossa equação de ondas em eletromagnetismo, e vamos dar uma olhada agora em algumas soluções mais fundamentais que vocês já viram aí também dessa nossa equação de Maxwell, tá bom? A primeira delas é as soluções de ondas planas e ondas esféricas, as duas primeiras que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Então a gente sabe que para o nosso eletromagnetismo a gente tem essa equação de onda que a gente acabou de demonstrar, né? E tem a equação análoga para o campo magnético. Em geral, pessoal, a gente vai ficar falando só do campo elétrico, tá bom? Não vou ficar dando muito, mas é análogo para o campo magnético, então não precisa. Então a gente sabe, né, que uma equação desse tipo aqui, Laplaciano de E é igual a menos 1 sobre V ao quadrado D2E dt2, uma solução particular dessa equação, na verdade, são soluções harmônicas, né, do tipo senos e cossenos, ou, como a gente prefere escrever, né, usando a notação de Euler, o meu E é igual a um E0, E elevado a mais ou menos I, K escalar R menos ômega-T, certo? Que essa aqui é uma maneira mais compacta da gente escrever as nossas soluções harmônicas, tá bom? Seja para o campo elétrico, seja para o campo magnético. Essas soluções são chamadas então de ondas harmônicas ou também são chamadas de ondas planas. Por que a gente pode chamar isso daqui de onda plana? Então, vamos lá, vamos só dar uma olhadinha rápida aqui na nossa solução, a solução harmônica. Então, meu E é igual a um E0, então meu campo, né, E é igual a um E0 vetor, se aqui é vetor, esse cara aqui é o vetor, porque na verdade isso daqui não é um vetor. Então é o E elevado a mais ou menos I, K escalar R menos ômega-T. Aonde? Quem que é esse meu K? Esse meu K é o meu vetor de onda, né? O meu vetor de propagação, que ele é o quê? K, ele é Kx na I, mais Ky na J, mais Kz na K, e o módulo dele é 2π sobre lambda, tá bom? E o meu R que aparece ali é um vetor genérico de posição, do tipo R é x na I mais y na J mais z na K. Só para a gente atentar para os fatos aqui, ó, nessa minha solução da nossa equação, a gente tem dois termos aqui, tem duas coisas interessantes. A primeira é o termo de amplitude. Como eu falei para vocês, esse termo de amplitude, ele é um vetor, tá bom? E a gente vai estudar isso mais para frente no curso, que isso aqui está ligado com a polarização da onda eletromagnética. Nas próximas aulas aqui, a gente não vai ficar se preocupando, a gente vai imaginar que isso daqui é praticamente como se fosse um escalar, mas lembrando que para a gente acertar a história depois, a gente tem que lembrar que isso daqui é um vetor, tá bom? Então ele traz informação a respeito da amplitude, da magnitude do meu campo, mas lembrando que ele também é um vetor, portanto ele vai trazer informação a respeito da polarização, né? Qual a direção do meu campo elétrico, da minha onda eletromagnética. Muito bem, e o meu K aqui, ele me dá um índice, né? Um parâmetro, que me indica aqui a direção e o sentido da propagação da nossa onda eletromagnética. E ele está nesse termo aqui, que é um termo de fase, né? Como se fosse, lembrando que isso aqui pode ser um cosseno, um seno, ou na notação complexa também, quem já estudou um pouquinho mais de notação complexa, isso aqui é um termo de fase. Então a gente tem um termo de fase, então isso aqui a gente chama da fase da nossa onda eletromagnética, Kr menos ômega-T, e o termo de amplitude da nossa onda eletromagnética. Lembrando então que a gente chama disso daqui de solução harmônica, e na verdade a gente costuma chamar a solução harmônica também de uma onda plana. Por quê? Se a gente pega aquele nosso termo de fase, que é o termo que está aqui, ó, Kr menos ômega-T, então eu vou chamar isso aqui de um φ, né? Uma fase φ de R, T, que na verdade é então Kr menos ômega-T. Vamos olhar aqui, o que a gente quer fazer agora? Eu quero determinar quais são as superfícies equifásicas, ou seja, quais são as posições do espaço em que a minha fase é constante. Vamos calcular isso para um determinado tempo fixo, tá bom? Então, para t fixo, e como não sou bobo nem nada, eu vou fazer tempo igual a zero. Então, na hora que eu faço isso, que eu estou procurando aqui a solução em que Kr é igual a uma constante. Esse meu K eu vou escrever como sendo um módulo vezes um versorzinho N, escalar R igual a uma constante. Bom, todo mundo aqui já fez um pouquinho de geometria analítica na vida, então a gente sabe que isso daqui nada mais vai ser do que Kxx mais Kyy mais Kzz, tá bom? Igual a uma constante. Ou seja,
a gente tem as superfícies equifásicas aqui dessa minha solução, da minha onda eletromagnética, elas são planos, tá bom? Por isso que a gente chama isso daqui de ondas planas. E aqui nessa figura eu estou tentando mais ou menos ilustrar. Então tem aqui um XYZ, eu tenho aqui o plano, né? Cuja normal aqui, ó, é o próprio vetor de propagação, né? O nosso vetor de onda da minha onda que se propaga, portanto, nessa direção aqui do espaço, tá bom? Então é uma solução simplificada, vocês já devem ter ouvido falar que ela tem algumas limitações, porque afinal ela teria energia infinita, né? Porque esse plano dessa minha onda eletromagnética, ela se expandiria por todo o espaço, mas a vantagem dela é que ela é fácil de fazer conta, então mesmo tendo essas limitações, a gente ainda assim usa em muitos cálculos, aí a gente acaba usando a onda plana porque é fácil de fazer cálculo, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais para frente. Muito bem, vamos só entender um pouquinho mais, né, o significado desse nosso vetor de onda K. Então, se eu tenho aqui duas superfícies equifásicas, tá bom? Então, tem a superfície equifásica 1 e a superfície equifásica 2, então vou dizer que essa minha superfície equifásica aqui, ó, esse meu planinho está numa posição R1, esse meu plano da equifásica 2 está na posição R2. E eu vou chamar de lambda, que é a distância entre essas duas superfícies equifásicas, tá bom? E essa distância lambda é que faz com que a fase varie de 2π, ou seja, o sistema vai voltar nele mesmo, lembrando que a onda é harmônica, né? Então a cada argumento de 2π, ela se reproduz, tá bom? Então eu vou chamar de lambda aqui, ó, essa distância que tem que ser percorrida para que o argumento da minha fase lá no meu E elevado a I, ou na minha função seno, cosseno, ele vai diferir, ele vai dar um passo de 2π. Então, novamente, para um determinado tempo aqui, ó, como é que vai ficar? Bom, então a gente já sabe, né? K escalar R1 menos ômega t, que é a primeira equifásica, é igual a uma constante. E a segunda também é K R2 menos ômega t, uma constante, certo? Só que mais 2π, né? Porque eu estou impondo que seja assim, tá bom? Porque eu estou dizendo ali que de uma para outra, o argumento da minha fase mudou de 2π, ou seja, eu vou reproduzir tudo de novo. Bom, é claro que se a partir dessas duas expressões aqui, a gente pode escrever, então, que o meu K escalar R2 menos R1 é igual a 2π, né? Ou seja, o que o produto escalar aqui, na verdade, está fazendo, né? Lembrando lá de álgebra linear também, é que ele está selecionando, né, a componente desse R2 menos R1, né, do vetor diferença, que é paralela ao vetor, o vetor de propagação, né, o vetor de onda K, tá bom? Que, na verdade, o que isso corresponde, pessoal? Bom, isso aqui corresponde, né, à separação entre aqueles dois planos consecutivos, né, que estão deslocados de uma fase 2π, tá bom? Portanto, se você olhar para o módulo disso daqui, então vai dar um módulo de esse produto vetorial K, produto escalar, K escalar R2 menos N1, vai dar o módulo de um, módulo do outro, né, cosseno do ângulo entre eles, então vai dar K vezes lambda, né, isso aqui vai dar exatamente lambda, né, porque é a componente, que é o que eu chamei de lambda aqui, né? Lembrando que eu chamei de componente lambda, é essa parte paralela aqui, né? essa distância paralela. Então, K vezes lambda é igual a 2π. Portanto, K é igual a 2π sobre lambda, né? Que é o módulo do nosso vetor de onda. Então, aqui é a maneira da gente ver isso. E ainda a translação, né, com que essa nossa fase, com que essa nossa onda plana, se propaga, né? Ela se propaga com uma velocidade v, que eu posso escrever como sendo o quê? Quem que é o meu V? É o lambda dividido por T. Lambda é o comprimento que ele anda, é o comprimento da onda, né? O comprimento que ela se repete, que a onda se repete a cada 2π, dividido pelo período, né? Pelo tempo que ela leva para fazer isso, tá bom? Então, por isso que a gente chama a nossa velocidade de lambda sobre T. Portanto, o meu lambda vai ser V vezes T, tá bom? Esse T a gente pode escrever como sendo 1 sobre a frequência, tá bom? Portanto, o meu V é lambda vezes F. Pessoal, quem já fez outros cursos de ótica sabe que em ótica a gente, muitas vezes, é muito comum a gente não chamar a frequência de F, mas da letra grega Ni, tá bom? Então, V é lambda F, mas também a gente pode escrever que a velocidade de fase da nossa onda V, ela é lambda vezes Ni, tá bom? É só um detalhe aí. Muito provavelmente, mais para frente nesse curso, a gente vai começar a chamar isso daí de Ni, tá bom? Bom, então falamos aí um pouquinho da onda
né, da onda plana, né? Agora vamos falar de uma segunda solução possível, que é a onda esférica, tá bom, pessoal? Bom, no caso da onda esférica, é uma outra solução da nossa equação de onda que eu escrevi lá atrás, que é uma solução permitida além da onda plana, tá bom? Eu não vou falar muito sobre ela, porque obviamente, né, o objetivo mais desse curso é a gente falar das ondas gaussianas, e aí eu vou perder mais tempo nas ondas gaussianas, que é uma coisa mais novidade para vocês. Então, uma outra solução é essa daqui, ó, o meu campo elétrico E é igual a E0, vetor, sobre R, tá bom? Módulo de R, elevado a mais ou menos I, KR menos ômega T, ou, né, E0 sobre R, cosseno de KR menos ômega T. Pessoal, aqui eu não errei não, tá? Não é K escalar R, é o módulo de K vezes R, tá bom? Essa é uma outra solução permitida quando você escreve aquelas equações em coordenadas esféricas, tá bom? Se você escrever o Laplaciano, trabalhar com o seu sistema em coordenadas esféricas, essa é a solução que você vai obter. Essa, na verdade, é a solução que é usada quando você tem radiação sendo emitida por uma fonte pontual. Então, toda vez que tem uma fonte pontual, ela emite radiação esfericamente simétrica e a amplitude do nosso campo elétrico, à medida que você se afasta lá daquele ponto, decai com R, tá bom? Então, por isso que tem esse termo 1 sobre R aqui, porque a amplitude vai decaindo, né, com R, tá bom? Beleza? Então, assim, mas é claro, gente, isso aí é muito interessante, porque se você tem uma fonte, mesmo que ela não seja pontual, mas se você está muito longe daquela fonte, ela se comporta como uma fonte pontual, tá bom? Como é que fica a frente de onda nesse caso? Então, né, como é que é a frente de onda? A gente viu que no caso da onda plana, a frente de onda são planos, por isso que a gente chama da onda harmônica, porque a gente chama de onda plana. Como é que fica aqui no caso das ondas esféricas? Então vamos lá. Então a gente vai tentar pegar aqui a minha fonte, né? E aí eu quero saber, em posições R do meu espaço aqui, quais são as superfícies equifásicas da minha frente de onda. É exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer, que a gente já fez antes. Então, eu vou fazer as superfícies equifásicas para um determinado T, vou fazer T igual a zero. Então, a minha fase, né, que aparece aqui, ó, é KR menos ômega T, e vou fazer T igual a zero. Então, eu faço aqui, ó, a minha fase vai ser KR e eu quero saber quando ela é constante, tá bom? Bom, o meu R, lembrando que isso daqui é um módulo de R, então é K, tá? É raiz de x2 mais y2 mais e2, só que é igual a uma constante. Eleva ao quadrado, vai dar x2 mais y2 mais e2 é igual a uma outra constante c aqui. Tá bom? O que é isso aqui? Isso aqui é a equação, todo mundo que já fez aqui também geometria analítica, isso aqui é a equação de uma esfera. Ou seja, as superfícies equifásicas, elas são esferas aqui em torno do nosso ponto de interesse, aqui é onde eu tenho a minha fonte. Percebe? Então, por isso que isso aqui, na verdade, é chamado de uma onda esférica, porque as superfícies equifásicas, elas são esferas aqui nesse caso, tá bom? Bom, pessoal, uma maneira assim que eu acho legal, só para terminar aqui essa parte para mostrar para vocês, é que através de conservação de energia, a gente é capaz de mostrar essa dependência 1 sobre R que aparece aqui, sem ter que resolver a nossa equação de Maxwell em coordenadas esféricas. E para isso, eu vou calcular aqui, nesse meu P, é a potência, tá bom? Esse P não é polarização, às vezes as letras acabam, mas é a potência emitida por uma fonte. Então, se eu tenho uma fonte, ela está emitindo numa potência constante, tá bom? Está emitindo ondas, está emitindo luz, ondas eletromagnéticas, numa potência constante. Então, minha potência P aqui é igual a uma constante. Beleza. O que é a potência, pessoal? A potência, na verdade, por definição, ela é a intensidade da luz sendo emitida, que eu estou chamando aqui de I, vezes a área que aquela luz está sendo emitida. Ou, se você preferir, o que é a intensidade luminosa? A intensidade de uma onda eletromagnética. É a potência daquela tua fonte dividido pela área. Tá bom? Então, a intensidade é a potência dividida pela área. Então, I é igual a P sobre A. Tá bom? Ou seja, o que é uma coisa mais intensa? Uma coisa que você pega lá, quem nunca pegou uma lente para colocar fogo ou para explodir formiga, né? Então, o que você está pegando? Você está concentrando aquela luz que está vindo do Sol, né? Com uma certa potência que está chegando ali, constante, que está chegando na tua
na tua lupa, concentrando num ponto bem pequenininho. Então a intensidade fica alta, né? Porque a potência é a potência que está vindo ali, dividido por uma área que é muito pequena porque está no foco. Tá bom? Então a intensidade que está aparecendo aqui, ó, ela é a potência pela área. No meu caso aqui eu estou imaginando uma fonte que tem potência constante. Então é claro que a minha potência vai ser a área vezes a intensidade. Como eu estou trabalhando com uma coisa esférica, né? Então quem que é a área? A área é a área da superfície de uma esfera, 4πr ao quadrado. Então aqui, ó, minha potência é a área, 4πr ao quadrado vezes a intensidade. Isso aqui é igual a uma constante, tá bom? A gente não viu ainda, mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante no curso que a intensidade de uma onda eletromagnética é proporcional ao campo ao quadrado. Isso aqui é o tal do teorema de Point que a gente vai ver ainda logo adiante. Tá bom? Mas vamos lá, admita que isso daqui é verdade, que a minha intensidade é proporcional ao campo ao quadrado. Então eu vou vir aqui, ó, e vou trocar meu I por E ao quadrado. Tá bom? Mas só muda a constante. Portanto, olha só, você logo vê aqui, ó, que uma constante é igual a 4πr ao quadrado, que eu podia ter sumido com ela já agora, né? Então, r ao quadrado vezes e ao quadrado é igual a uma constante. Portanto, né, se eu tirar a raiz dos dois lados aqui, eu tiro que o meu E ele é proporcional a 1 sobre R, né, por conservação de energia. Tá bom? Estou só olhando aqui, imaginando que a potência é constante, então a energia é a mesma para qualquer raio da nossa esfera, então isso aqui tem que realmente cair com 1 sobre R. Essa é uma maneira rápida assim, de vocês entenderem por que aparece esse 1 sobre R aqui na sua equação das ondas esféricas. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje para vocês era essa revisãozinha rápida aqui sobre a equação de ondas. Falamos um pouquinho da onda plana, um pouquinho da onda esférica, que são soluções que vocês já viram, né, das nossas equações de Maxwell, provavelmente em algum lugar aí no curso. Mas só para dar uma revisão, são soluções importantes porque algumas são muito fáceis de serem usadas, né? No caso da onda plana, né? É fácil de matematicamente você fazer o tratamento usando a onda plana. Para você interpretar e entender o que está acontecendo, muitas vezes você acaba apelando para uma onda plana. E a onda esférica, né? Porque são coisas, são fontes para estudar fontes pontuais. Então também é legal ondas esféricas, porque muitas vezes em ótica você está muito longe, então uma fonte pontual funciona bem. Bom, pessoal, por essa aula é só. Na próxima aula, então, a gente começa falando sobre uma outra solução das ondas eletromagnéticas, que são as ondas gaussianas, que são aquelas que são soluções de um laser. Então, em geral, um laser é uma onda gaussiana, por isso que eu tenho interesse em mostrar isso aí para vocês na próxima aula. Até então a próxima.